Jesus Mosquera para dar mais detalhes sobre esse julgamento que foi iniciado hoje. É um julgamento que ele vai por partes, são 3 partes, tem 2 dias nessa semana, tem mais um dia na semana que vem. Jesus, conte-me tudo, por favor. Muito obrigado pela presença aqui com a gente. Muito boa tarde, Léo. Boa tarde a todos. Exatamente. Nesse momento, a gente está na leitura do relatório do relator dessa ação, o desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Ele ainda está naquela fase ali preliminar do voto, né, trazendo todos os elementos que estão fundamentando ali o direcionamento desse voto que ainda não foi apresentado. E aí a gente faz aqui um histórico dessa situação em que Sérgio Moro está sendo julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. É uma ação apresentada pelo PL, o Partido Liberal, e uma outra ação apresentada pela Coligação Brasil da Esperança, que tinha PT, PCdoB e Partido Verde nas eleições de 2022. Tanto o PL quanto a Coligação Brasil da Esperança alegam que a campanha ou que Sérgio Moro, no decorrer de 2021, ainda em 2022 também, ele cometeu abuso de poder econômico, tornando a disputa eleitoral para o Senado pelo Paraná desigual. Ele levou vantagem, segundo os autores da ação, sobre os concorrentes. Por quê? Aí você vai se lembrar, Léo, quando Sérgio Moro desembarcou do governo Bolsonaro, e aí veio a eleição de 2022, ele que foi ministro da Justiça de Bolsonaro, a primeira situação ali posta para ele, já efetivado, vamos dizer assim, na política, era de uma campanha presidente da República. E ele chegou a flertar, esse flerte virou um namoro, vamos dizer assim, com o partido Podemos, que o acolheu. E ele até aquele momento ali, ao longo de vários meses ali em 2021, ele era o pré-candidato oficial à presidência da República pelo Podemos. E aí, em determinado momento, ele desistiu. Agora, junto com a defesa, ele alega que desistiu por circunstâncias alheias à vontade dele. Mas o que aconteceu? Durante esse período de pré-campanha, foi gasto dinheiro do partido, dinheiro do fundo eleitoral. E é aí que entra a suposta ou o suposto abuso de poder econômico. Porque um candidato, ainda que seja um pré-candidato à presidência da República, ele tem uma exposição muito maior. O teto de gastos para um presidente da República é 20 vezes maior em comparação com a campanha que é feita ali para um senador ali no Paraná, ou para um postulante ao cargo de senador no Paraná. Por esse motivo, os 2 autores da ação, PL e a Brasil da Esperança, pedem a cassação de Sérgio Moro, cassação do mandato de senador, inelegibilidade pelos próximos 8 anos e ainda uma nova eleição, uma nova disputa eleitoral para que se escolha aí quem vai ser o senador ou, quem sabe, senadora pelo estado do Paraná. E o que os autores da ação alegam? Que durante esse período de pré-campanha, Sérgio Moro, ou a campanha de Sérgio Moro, gastou 6 milhões de reais. É uma cifra muito alta para um candidato a senador. A Procuradoria Regional Eleitoral, lá no Paraná, se manifestou sobre esses pedidos feitos pelos autores dessas ações, pelo PL Brasil da Esperança. A Procuradoria Regional Eleitoral entendeu que não foi gasto, ou que não foram gastos durante essa pré-campanha 6 milhões, mas sim 2 milhões. Ocorre que ainda que sejam, que tenham sido gastos esses 2 milhões de reais durante a pré-campanha, juntando pré-campanha com
o que foi gasto na campanha, a gente chega aí a uma cifra de 5 milhões e 100 mil reais aproximadamente. 5 milhões e 100 mil, 5 milhões e 200 mil, há uma divergência de valores, inclusive agora o voto do relator, ele já falava em 5 milhões e 226 mil reais, mas enfim, guardadas essas diferenças, o que a gente tem aqui é um gasto superior a 5 milhões de reais, portanto, acima do teto de 4 milhões e 400 mil para uma campanha ao Senado pelo estado do Paraná. Então, a gente está nesse momento do julgamento, já tivemos as sustentações orais, tanto de defesa quanto dos autores das ações, e a gente acompanha aí, portanto, o voto do relator Luciano Carrasco Falavinha Souza. Um dos partidos também alega que, além de abuso de poder econômico, a campanha de Sérgio Moro praticou Caixa 2, e ele estava justamente nessa parte do voto, e pelo que a gente já acompanhou até o momento, ele estava não acatando totalmente os argumentos ali no sentido de que houve Caixa 2, porque os autores das ações alegam que esse Caixa 2 ele foi uma simulação ali de uma operação, uma contratação de serviços não efetivados por escritórios de advocacia, mas o que o relator colocou até o momento à mesa é que esses gastos com esses escritórios de advocacia não ficaram exclusivamente para Sérgio Moro, foi de toda a campanha, de todos os participantes ali, o que em um primeiro momento, em uma primeira análise, afastaria a possibilidade de Caixa 2. Mas como ele ainda está nessa fase preliminar do voto, ainda está abordando essa questão do Caixa 2, a gente precisa esperar realmente ele concluir para a gente chegar a uma conclusão de qual vai ser o direcionamento do voto dele. E aí, já para a gente caminhar aqui para uma conclusão, Léo, tudo indica que após a leitura, a finalização da leitura do relatório e a apresentação do voto do relator, o Luciano Carrasco Falavinha Souza, os demais desembargadores que compõem o TRE do Paraná devem pedir vista coletiva, uma vez que esse relatório não foi apresentado previamente. Eles não tiveram a oportunidade de fazer uma leitura ali minuciosa do relatório. Então, nesses casos, a tendência é que os demais desembargadores peçam vista coletiva, adiando um pouquinho o resultado desse julgamento e, consequentemente, a expectativa da imprensa, dos eleitores e, claro, de Sérgio Moro e do seu grupo político ali em torno do que vai acontecer agora em relação a essa ação. O próprio partido União Brasil, partido do senador Sérgio Moro, já se manifestou e a posição do partido é a seguinte: olha, muito dificilmente ele vai escapar da cassação. É o que nós veremos, Léo. Muito bem, Jesus. Eu vou pedir para o Tiago colocar um pouco aqui do trecho do voto aqui do relator do processo. Dá para a gente colocar, Tiago? Ao fim e ao cabo de todas as alegações, lançaram a esmo todo tipo de despesa na ânsia de provar que houve abuso de poder econômico em Caixa 2. Ao passo que, na mesma medida, os réus negam todas as despesas como se fossem pré-campanha, como se fosse possível compreender que não tiveram nenhum gasto nesta fase do processo eleitoral. Cumpre ter presente neste ponto que as despesas foram consideradas sem a demonstração de que quanto os autores gastaram nas pré-campanhas. E os autores, em uma linha sequer... Muito bem, está aí uma parte aí, a gente tá acompanhando aqui. Jesus já adiantou que logo depois do voto do relator, os demais juízes vão pedir uma vista coletiva para que leiam esse relato. Eu vou chamar, Jesus, para conversar com a gente, fazer uma análise aqui, a Maíra Goulart, que é cientista política, que para analisar um pouco desse personagem, professora. Muito boa tarde, pela gentileza de estar aqui com a gente. Começo perguntando à senhora, também vou abrir aqui para o meu colega Jesus também, além de informações sobre o julgamento, também fazer esse bate-bola aqui contigo, Maíra, que é o seguinte: que personagem é esse, Sérgio Moro? Era um personagem que durante a Lava Jato teve muita força, aparentemente eleitoral, acabou deixando a magistratura em direção ao governo Bolsonaro,
continuou muito forte durante o governo Bolsonaro, praticamente avalizou o governo Bolsonaro. Eu me lembro que das instâncias da OCDE que trabalham justamente contra corrupção avalizava o governo Bolsonaro a partir do Moro, né? Moro, no começo ali, ele acaba dando, vamos dizer, um verniz em relação ao governo Bolsonaro, pelo menos no que tange ali a questão do combate à corrupção. Logo depois ele briga com o Bolsonaro e a força eleitoral do Bolsonaro, e aí é uma questão que eu pergunto à senhora, praticamente vai engolindo o Moro. O Moro, em determinado momento, percebe que não consegue se lançar à presidência, o que a gente já sabia, porque a força do Bolsonaro para aqui, para a gente que cobria política em Brasília, já era muito clara e era mais forte do que o Moro. Aliás, era mais forte do que todos os ministros, né? Bolsonaro engoliu todos os ministros que demitiu, e aí eu vou lembrar do Mandetta, eu vou me lembrar de ministros militares, o Santos Cruz, eu vou me lembrar do Moro, enfim, e podemos falar até de outros aqui. Moro acaba vindo para Brasília como senador, ganhando a eleição, né? Uma eleição que num primeiro momento parecia que ia ser muito disputada. No segundo momento ele mostra força, acaba derrotando os opositores ali naquela disputa para o Senado, chega aqui em Brasília, fica um político à parte do jogo partidário, completamente, vamos dizer assim, desconectado da política de Brasília, coisa que os adversários de Moro, em determinado momento, estavam querendo que ele viesse para Brasília justamente para tentar minimizar a força de Moro. Foi o que aconteceu. Moro agora está passando por um processo que pode ser cassado. É claro que toda essa trajetória que eu estou resumindo aqui do Moro acaba o deixando refém das próprias decisões. Mas esse julgamento, a gente sabe também, é um julgamento político, não é só um julgamento com bases apenas na letra da lei em relação à campanha e tudo mais. Tem política envolvida aí, e caso o mesmo Moro absolvido, ele vai para o TSE, onde no TSE, aí sim, independentemente desse resultado aí no Tribunal Regional, vai acabar sendo cassado, possivelmente, pelo menos até esse momento. Me alonguei muito, fiz o resumo aqui da trajetória desse personagem controverso, personagem que teve muito poder na história política brasileira, atrapalhou planos eleitorais da oposição, mas queria agora a avaliação da senhora. Muito obrigado. Eu não estou ouvindo a Maíra, eu não estou ouvindo a professora, a gente está tentando restabelecer aqui o contato. Jesus, queria que você chamar o Jesus aqui para a conversa. O Jesus está comigo? Tá me ouvindo, Léo? Agora sim, estou te ouvindo. Será a professora voltou? Eu acho que a professora voltou também, né? Vamos eu tô lá, aqui, gente. Pronto. É que estava mutado. Tá, muito bem. Muito bem, professor. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu gostei dessa ideia de analisar o personagem Moro, porque ele é muito elucidativo para a gente entender esse sujeito político que hoje em dia tem pretensões majoritárias, que é um movimento social capaz de envolver uma parcela considerável da população, que é o bolsonarismo. O bolsonarismo é um movimento de direita, que é sim um legatário dos movimentos de direita do passado, que incluem desde a sua origem udenista, que está no DNA da composição da ditadura militar, mas é muito anterior à ditadura militar, foi oposição ao governo Vargas, o udenismo enquanto força da direita tradicional e elitizada no Brasil. Elitizada porque usa uma linguagem econômica e trabalha com um certo conservadorismo social, mas que nunca foi capaz de penetrar no vocabulário
do cidadão comum, do cidadão de classe popular. E essa é a grande novidade e força do bolsonarismo. É que ele é capaz de mobilizar e usar uma linguagem popular. Moro, ele é um representante dessa direita tradicional que tem um conteúdo conservador em termos de direitos civis e de pautas sociais e de restrição dos gastos e capacidades estatais no tocante à pauta econômica. Ele é um representante dessa elite tradicional, o denista, que se atualiza no século XXI na forma do lavajatismo, uma vez que usa a linguagem do direito e seus mecanismos para agir como força e movimento político, com essa limitação de não conseguir se conectar com o cidadão comum, com as classes populares. E foi exatamente por isso que sua trajetória rumo à presidência da República não prosperou. E mesmo no cargo majoritário em que ele se encontra, Sérgio Moro, como senador da República, ele encontra obstáculos de mobilização e performance que dizem respeito a essa dificuldade, não só de Sérgio Moro, foi mas eleito desse lugar da direita tradicional de se organizar e de gerar engajamento nesse momento em que a extrema-direita está sendo muito capaz de encontrar uma resposta para esse desafio, que é como engajar as classes populares num processo político. Jesus, uma pergunta para a professora Maíra, por favor. Eu tenho. Boa tarde, professora Maíra. Seja bem-vinda ao Poder Expresso. Uma possibilidade, se a cassação de Sérgio Moro for efetivada, é que essa vaga venha a ser disputada pela Rosângela Moro, esposa de Sérgio Moro, que hoje está representando São Paulo. Ela é deputada por São Paulo. A estratégia seria transferir o domicílio eleitoral para Santa Catarina. E não está descartada também a possibilidade de Michele Bolsonaro fazer o mesmo, né? Transferir o direito, o domicílio eleitoral para Santa Catarina, já de olho nessa vaga que deve se abrir. Qual a sua avaliação sobre essa perspectiva de disputa entre primeiras damas? Bem, vejo com maus olhos essa ideia de primeira dama. Gosto mais quando eu tenho alternativas mulheres, mas que são construídas sem estar à sombra de um homem. Mas deixando isso de lado, eu observo tanto na Michele como na Rosângela Moro uma alternativa que o campo dessa extrema-direita e dessa direita tradicional estão buscando para lidar com o componente misógino do seu discurso, apresentando em figuras femininas uma forma de contornar esse componente misógino. Não que não vá haver a misoginia nos discursos de Rosângela e de Michele Bolsonaro, mas ela vai estar travestida de uma linguagem que coloca a mulher em algum lugar de empoderamento, ainda que seja um empoderamento que não coloca essa mulher com o livre-arbítrio de decidir sobre o próprio corpo, de assumir funções distintas na família que não estejam necessariamente ao lado de uma figura masculina. Enfim, uma série de conteúdos que aparecem nesse feminismo conservador, né? Nessa ideia que é quase um oxímoro de feminismo conservador, que é uma proposta do movimento de extrema-direita e de direita tradicional de escamotear o que, na verdade, é uma certa misoginia e uma certa crítica a um empoderamento da mulher que, de alguma maneira, problematize a visão de família, a relação com os próprios corpos, que estão presentes nessa linguagem mais conservadora. Bem, professora, diga-me uma coisa, e aí já para a gente ir aqui dando aqui estamos esperando de alguma forma, né, Jesus, se nesse meio tempo aqui sai tem um resultado em relação a esse voto do relator, afinal de contas é um voto importante, é um voto ali que já vai dar um encaminhamento em relação aos demais votos. Então a gente está aqui, caso
Caso a gente tenha que parar aqui, Jesus, já tenha concluído aí, você só avisa. Mas a questão que eu pergunto para a senhora é o seguinte, professora. O bolsonarismo, independentemente de Bolsonaro inelegível ou não, tem uma força muito grande, né? E Moro, querendo ou não, ele se atrela a esse projeto bolsonarista, sim, em determinado momento, para ir para o STF, aquele primeiro momento, mas depois ele sabe, durante a própria campanha, né? Durante a própria campanha aconteceu isso, ele se aliou, ele voltou a fazer as pazes com o Bolsonaro, chegou a participar de debates com o Bolsonaro. Em que momento Moro está completamente, vamos dizer, fora desse núcleo, vamos dizer assim, desse núcleo, dessa herança de votos do Bolsonaro? É possível ainda uma reabilitação na avaliação da senhora dessa figura de Sérgio Moro a partir dessa herança conservadora, mas mais do que isso, a partir da própria relação de proximidade com o bolsonarismo? Bem, houve sim, como você muito bem colocou, uma fratura nessa relação, que foi uma fratura bem interessante, que mostrou como a sobreposição entre os diferentes grupos que compõem o bolsonarismo, ela não é perfeita, ela tem arestas. Tanto que o componente lavajatismo, esse componente mais elitista, ele num dado momento rompeu e uma parcela se fragmentou e deixou de fazer parte desse movimento social que é o lavajatismo. O tema das vacinas radicalizou um pouco também essas disputas, porque não estava nítido até que ponto esse componente mais elitizado tinha interesse em encampar a pauta lavajatista, a pauta de negacionismo científico. Mas eu não acredito em nenhuma ruptura eterna e nem impossível de ser recomposta, caso haja um inimigo comum, uma ameaça comum. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte: o que une a direita e vai unir sempre é uma alternativa à esquerda. A direita tem muito mais capacidade do que a esquerda de se unir para ter um nome para disputar uma eleição com algum candidato de esquerda. Então, essa é minha análise, sabendo que essa vaga do Moro vai abrir uma disputa entre PT e PL, que pode ser um problema para esses dois partidos que precisam concentrar esforços para a eleição municipal. Então, embora eles estejam juntos nessa iniciativa em prol da cassação, talvez ter que fazer esse esforço de organizar uma candidatura, disputar uma eleição, um esforço que pode ser concorrente ao esforço que eles precisam fazer para disputar a eleição municipal. Muito bem, Jesus, alguma novidade no julgamento? Seguimos acompanhando ainda a leitura do relatório do desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, relator dessa ação. Léo, havendo novidades, eu te chamo na mesma hora. Muito bem, Jesus, professora Maíra Goulart, agradeço muito aqui a informação e a análise. Muito obrigado a vocês. Eu que agradeço, boa noite a todos. Tchau, tchau.